A prisão de Nicolás Maduro está a balançar o povo brasileiro e venezuelano e toda a América, principalmente. Neste vídeo eu vou comentar sobre um assunto da reunião que Lula teve e as medidas que o Brasil provavelmente poderá tomar em relação à situação com a fronteira entre a Venezuela e o Brasil e principalmente a situação que aconteceu com Nicolás Maduro. Esse canal é Eu Sou Brasileiro, onde um moçambicano comenta assuntos relacionados ao Brasil. Eu sei que pode haver muito preconceito quanto a isso. Eu decidi aparecer para facilitar na edição de vídeos e também para poder me aproximar de vocês, que eu tanto amo este povo. Então aqui vocês vão ter notícias, curiosidades, algumas rubricas relacionadas a Brasília, etc. A minha paixão mais inclinada também para a política, para youtubers, comentadores, etc. Mas hoje eu reservei esse tempo para poder debater com vocês a questão da Venezuela e as medidas que Lula pode tomar e qual é o impacto dessa prisão de Nicolás Maduro na situação geopolítica, principalmente da América Latina ou América do Sul. Vamos juntos comentar isso. Se qualquer erro estiver neste vídeo, por favor, coloque nos comentários. Eu estou aberto a sugestões e quero aprender muito com vocês desse lado. Por isso que eu abri este canal, para poder me aproximar do povo que eu tanto amo a partir daqui de Moçambique. Esse é o canal Eu Sou Brasileiro, eu sou Roberto Isaías e juntos vamos fazer análise. Mas eu gostaria antes de colocar uma matéria do Jornal Nacional que fala deste encontro que Lula teve logo a quando da prisão do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que dividiu muitas opiniões e ainda divide até o momento. Veja essa reportagem, depois vem comigo para podermos fazer algumas análises. Boa tarde. O governo brasileiro está reunido agora em Brasília para tratar da situação da Venezuela. Nicolás Maduro foi capturado em Caracas e está sendo levado para os Estados Unidos. A repórter Isabela Camargo fala ao vivo do Itamaraty, em Brasília. Isabela, quem participa dessa reunião e o que está sendo discutido? Bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A reunião começou por volta de 5h15 da tarde, com a participação presencial dos ministros que estão em Brasília e acompanham a repercussão dos ataques à Venezuela. A ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, informou mais cedo que não há notícias de brasileiros feridos nos bombardeios a Caracas. Ela leu uma nota à imprensa depois da primeira reunião de emergência que foi realizada aqui no Palácio do Itamaraty. Quem também participa das duas reuniões é o ministro da Defesa, José Múcio, que informou que a segurança na fronteira com a Venezuela foi reforçada anteriormente. São 2.000 homens atuando na fronteira e ainda, segundo o ministro, 10.000 homens das Forças Armadas que estão atuando em toda a região da Amazônia. O presidente Lula coordena as duas reuniões de forma virtual porque está em recesso no Rio de Janeiro. Mais cedo ele divulgou uma nota condenando os ataques e se colocando à disposição para mediar uma solução pacífica. Trali. Obrigado, Isabela. Cobertura completa você acompanha logo mais no JN, às 8h30, hora de Brasília. Até já. Na reportagem deu para perceber que Lula, o Brasil, né, no comando de Lula da Silva como presidente, foi o primeiro país democrático a se manifestar naquilo que diz respeito à prisão de Nicolás Maduro, uma prisão que surpreendeu completamente o mundo e até agora as pessoas estão chocadas com o que aconteceu, com a precisão da operação e até cogita-se que houve traidores que estiveram envolvidos nisso. Nós sabemos muito bem, vocês mais do que eu aí do Brasil, que o Partido dos Trabalhadores é um partido inclinado mais para o lado da esquerda, que é o lado do Nicolás Maduro. Eu acredito que muitas pessoas de esquerda não concordam com a situação ou não estão a favor da situação que acontece ou aconteceu na Venezuela. Vários relatos de pessoas que passam fome, de pessoas que, de certa forma, estavam vivendo na miséria e até comemorações. Logo que aconteceu a prisão de Nicolás Maduro, nós percebemos que muitas pessoas, muitos venezuelanos comemoraram esta prisão e foi algo que aconteceu, mas um dos povos que mais houve mais impacto é o povo brasileiro, porque Maduro já foi um tema muito importante na política brasileira. Vocês lembram muito bem, em 2022, quando Lula ganhou as eleições muito renhidas, muito polarizadas no Brasil, com uma percentagem uma diferença pequena com Jair Bolsonaro.
Naquele tempo se falava que o Brasil ia se tornar uma Venezuela por conta da proximidade do presidente Lula da Silva com a Venezuela. Muitos brasileiros acreditavam que neste momento que Lula vai transformar isto numa bagunça, vamos virar socialista, vamos passar fome, vamos passar aquilo que a Venezuela está a passar, o salário que a Venezuela tem, tantas coisas que a Venezuela viu até este momento. E nós sabemos muito bem da proximidade entre Nicolás Maduro e Luiz Lula Inácio da Silva. E existe uma ala no Brasil, me corrijam se estiver enganado, que é pró-Bolsonaro e também pró-Donald Trump, porque se identificam mais com Donald Trump por causa da questão da direita, e essa questão da direita nós sabemos muito bem que conservadores, etc. E Trump é uma das figuras que mais representa este movimento da direita. A direita acredita que Trump é alguém que vem organizar o mundo e vem livrar o mundo das ditaduras, porque acredita-se que Nicolás Maduro é um ditador. Para muitos brasileiros, Maduro é um ditador que destruiu a Venezuela, que tem um dos maiores, ou maior reservatório de petróleo do planeta Terra, e isso pode mudar muita coisa. O Brasil devia tomar medidas porque os Estados Unidos se aproximou da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, e o Brasil não podia ficar sem fazer absolutamente nada. Era um momento necessário, tem que se falar, né? Por mais que Lula possa ser, vamos supor que no lugar de Lula seja um presidente de direita, o Brasil está próximo à Venezuela, a Venezuela sofreu um ataque internacional, um ataque entre aspas, porque Maduro sofreu graves acusações por parte do governo americano de ser um narcotraficante, um ditador, entre outras acusações que vão ser julgadas nos Estados Unidos. Ainda não sabemos quando, mas parece que até se cogita a pena de morte. E Lula Inácio da Silva, como alguém que é próximo do próprio Maduro, não podia ficar em silêncio. Ele se manifestou logo que possível, convocou uma reunião em Brasília para ver e perceber quais são as medidas que poderão ser tomadas para poder, de certa forma, dar uma resposta. Muitos até falam em sanções do Brasil em relação aos Estados Unidos, mas nós sabemos muito bem o poder que os Estados Unidos têm em relação ao mundo. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo e é difícil aplicar sanções a um país tão grande e com um poder tão imenso como está a acontecer, como nesse caso os Estados Unidos apresenta. Uma outra situação também é talvez uma resposta militar. Eu acredito que o Brasil e Lula Inácio da Silva vão proteger as suas fronteiras com a Venezuela. Claro, devem proteger, né? Por mais que você seja de esquerda ou de direita, a soberania de um país é sempre a soberania de um país. Eu acredito que essa é uma das medidas que Lula vai tomar e, de certa forma, vai tentar puxar outros países da América do Sul para poder entrar nesta jogada, para que possam, de certa forma, fazer um braço de ferro a esta atitude de Donald Trump, essa ação de Donald Trump que executou de forma que até se cogita a presença de traidores. Quer dizer que existem traidores que contribuíram na Venezuela para que esta operação acontecesse. Por conta da forma que aconteceu, as aeronaves estavam a voar muito baixo, nós vemos que a prisão foi feita de forma rápida e não viu-se, não sabemos ainda exatamente qual é o número de vítimas do lado da Venezuela ou do lado dos Estados Unidos, mas o que é importante é que Nicolás Maduro agora está sob posse, está nas mãos dos Estados Unidos. Muitos dizem que é o sequestro, outros dizem que é prisão, depende do lado de cada um. Outra questão também que isso levanta é talvez a força da direita brasileira. Eu vejo muitas pessoas que são de direita a comemorarem esta ação da Venezuela e no momento de eleições que se aproximam no Brasil, isso pode ser um divisor de águas para muitos brasileiros. E outros também já falam em investir na Venezuela, já querem meter dinheiro na Venezuela porque acreditam que agora com livre capital que os Estados Unidos vai proporcionar ao Brasil, desculpa, a Venezuela, provavelmente a Venezuela vai ter mais oportunidades, as terras vão valorizar, os imóveis também vão valorizar. Então são essas situações que nós estamos aqui a apresentar. Mas eu gostaria de chamar muita atenção, né? Nós sabemos muito bem que as intervenções norte-americanas têm um lado bom, às vezes têm um lado mau. Nós vimos que quando Muammar Gaddafi, daqui da África, para vocês que não conhecem, Muammar Gaddafi foi um grande, muitos dizem que foi o grande líder aqui africano. Quando ele caiu, o seu país
país era um dos países que mais produzia petróleo, que mais desenvolvia na África. Mas logo que a sua queda foi apoiada pelos Estados Unidos e uma ala da Líbia que não estava a favor, a Líbia caiu num colapso. Mas eu também digo que existem muita diferença entre, por exemplo, o Muammar Gaddafi e o Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, o que se falava da Venezuela é pobreza, fome, pessoas que vivem do jeito que vivem. Mas Muammar Gaddafi era diferente. Muammar Gaddafi queria tornar a África maior do que os Estados Unidos. Então, foi uma das coisas que fez com que ele morresse e tantas outras coisas que não vale a pena aqui falar. Eu já falei em vários vídeos num outro canal que vou apresentar ao longo do tempo. Me perdoem, ainda estou nos primeiros vídeos, vou aprender com vocês, mas eu gostaria de compartilhar essas notícias e trazer mais conteúdos relacionados ao Brasil e a minha opinião sobre várias pessoas do Brasil. Então comente sugestões de temas, de coisas que você gostaria de ver aqui no canal. Eu sou brasileiro. Se você gostaria que eu analisasse um político, conheço vários políticos brasileiros, consumo muito conteúdo brasileiro, mas nunca serei um brasileiro. Por isso que, de certa forma, de uma figura de estilo, digo, eu sou brasileiro. Vou aprender com vocês. Coloque nos comentários aí abaixo, não ofenda ninguém, vamos juntos debater, se eu estiver errado em algum ponto, por favor apresentem. É isso que eu quero trazer. Lula Inácio da Silva já toma as suas medidas em relação àquilo que aconteceu com a Venezuela. Será que o Brasil vai, de certa forma, aplicar sanções aos Estados Unidos? Qual será a reação do povo brasileiro, aliás, do presidente do Brasil neste momento? Se você concorda com esta ação dos Estados Unidos, coloque nos comentários a sua opinião e o que o presidente Lula Inácio da Silva devia fazer. Até o próximo vídeo. Brasil no coração. Tchau.